Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos juntos ficar com o componente curricular de História. Nós vamos hoje falar sobre a história, o tempo na história. Bem, para nós começarmos hoje falando, eu quero perguntar para você o que você faz no seu dia a dia? Quando você acorda, à tarde, parou para pensar um pouquinho? Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre controle do tempo. Acompanhem comigo. A história do tempo. Atualmente, controlar a passagem do tempo é muito importante para as pessoas. Temos um horário para levantar, em seguida, enquanto os adultos vão trabalhar e cumprir outros compromissos, as crianças vão para a escola ou para outras atividades, exceto nesse período que estamos vivendo, não é mesmo? Temos um horário certo para almoçar, jantar, brincar e estudar. Controlamos o tempo minuto a minuto. Estamos cercados por relógios. Mas será que a relação das pessoas com o tempo foi sempre assim? Será que sempre houve a necessidade de controlar o tempo? Será que as pessoas ficavam olhando, opa, agora é hora de almoçar, agora é hora de deitar? Será que eles tinham uma maneira de fazer este controle? Nós vamos observar isso nessa aula de hoje. Como nós vimos, nós seres humanos temos essa necessidade de controlar o tempo. E antigamente também, porém não existiam os relógios. O controle do tempo era diferente. Tempo da natureza. Quando os grupos humanos iniciaram a agricultura, eles acompanhavam as passagens do tempo por meio da observação da natureza. Lá quando o povo era sedentário, lembra que nós estudamos que eles passaram a aprender sobre a agricultura? Eles começaram a observar então a natureza e era assim que eles olhavam o tempo, ok? Conhecer a posição dos astros no céu e o ritmo deles eram as formas de medir a passagem do tempo. Então observe essa imagem aí que nós colocamos para vocês verem. Nós temos aí os planetas e alguma constelação, não é isso mesmo? Várias estrelas. Observando a posição de planetas, de estrelas, o homem conseguia controlar o tempo. Outra coisa que ajudava muito era saber as fases da Lua, ou quando as estações do ano mudariam, permitir aos primeiros grupos humanos prever o comportamento dos animais, o que favorecia a caça e a pesca. Sabe por quê? Porque quando a lua estava cheia, por exemplo, a noite não fica mais clara, não dá aquela sensação de que o céu está até mais próximo da gente? Os animais ficavam mais agitados. Então, tudo isso ajudava a controlar o tempo para que eles pudessem colher, para que eles pudessem plantar. Você sabe o nome das fases da Lua? Observe este quadro. Eu coloquei para vocês aqui o nome. Nós temos a Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua nova. É claro que na época eles não sabiam esses nomes, mas eles observavam a parte iluminada da Lua e a parte em que ela estava mais escura. Observar isso fazia com que eles entendessem qual era o momento certo de plantar e colher. Esta outra imagem, ela vem retratar para nós as estações do ano. Observar também as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, também ajudava a determinar o momento correto para plantar e aproveitar a melhor forma do ciclo das chuvas. Eles não tinham ainda esse nome das estações, mas eles observavam, como nessa imagem, quando estava florido, quando as folhas já tinham caído, tudo isso eles conseguiam ver diretamente na natureza.
ser bem-sucedido na caça e na pesca ou fazer uma boa colheita era o que possibilitava a sobrevivência desses grupos humanos. Assim, por meio da observação, o tempo era medido pelos fenômenos naturais e pela repetição deles. Para registrar quanto tempo cada fase da Lua durava ou para saber quando terminava uma estação do ano, alguns dos primeiros grupos humanos utilizavam pedacinhos de ossos, gravetos, cordas ou então faziam riscos nas paredes das cavernas. Olha que interessante essa imagem. Nós temos aí alguns nozinhos numa corda, pedacinhos de pedras, de osso e risco. Então eles observavam assim. Começou a lua nova. Eles colocavam lá um pedacinho de osso e observavam. Chegou no outro dia, a lua continuava do mesmo jeito, colocava outro pedacinho de osso ou outra pedrinha e ia juntando aquela quantidade de pedrinhas ou de ossos. Deu aquela quantidade ali, olha, voltou a mesma lua de quando nós começamos. Então eles começavam de novo. Então eles sabiam que quando inteirasse aquela mesma quantidade, havia acabado um ciclo e iria começar uma nova fase da lua. Diferentes formas de medir o tempo. Os diferentes grupos humanos inventaram diversas formas de medir e registrar o tempo. Em alguns casos, construíram estruturas gigantescas que ajudavam a observar fenômenos naturais associados à passagem do tempo. É o caso do Stonehenge, uma estrutura formada por pedras de até 5 metros de altura, que fica na Inglaterra. Stonehenge começou a ser construída há mais de 5.000 anos e, de acordo com os estudos, era utilizada para observar fenômenos naturais, como o último dia do inverno, de acordo com a posição do Sol e a sua incidência nas paredes. Os antigos habitantes deste lugar sabiam em que ciclo a natureza estava. Essa é uma imagem de Stonehenge para vocês poderem observar. Você já viu essa imagem em algum lugar? Ah, tenho certeza que você conhece. Ela é tão famosa que ela aparece até em filmes, como este que coloquei para vocês. O tempo para os egípcios e os indígenas. Os egípcios, famosos pela construção das pirâmides, também tinham um calendário feito com base na observação das fases da Lua. Com o avanço dos estudos que faziam do céu, eles reformularam seu calendário de acordo com o trajeto de uma estrela que passava próximo ao Sol a cada 365 dias. Isso fez com que o calendário egípcio fosse realmente muito próximo ao que utilizamos hoje. Veja bem que interessante. Eles observaram essa estrela, certo? Que passava lá perto do Sol. E passavam-se os tempos, eles iam marcando ali, em paredes ou ali numa pele. De alguma forma eles registravam esse tempo que ia passando. E eles observavam que a cada 365 dias, essa estrela novamente voltava para ali. Então eles findavam o seu calendário, seu ano, exatamente como o nosso, 365 dias. Mas não foram somente povos distantes que criaram modos de marcar a passagem do tempo. Os indígenas que viviam nesta terra também tinham uma forma de registrá-la, como pode ser visto no trecho a seguir, que irei ler para vocês. Os tupis guaranis, em virtude da longa prática de observação da Lua, conhecem e utilizam suas fases na caça, no plantio e no corte de madeira. Eles consideram que a melhor época para essas atividades é entre a lua cheia e a lua nova, que é a lua minguando, pois entre a lua nova e a lua cheia, lua crescendo, os animais se tornam mais agitados devido ao aumento da luminosidade. Até o ritual do batismo Nimongarai ou Nhemongarai em Guarani, em que as crianças recebem o seu nome,
dependem de um calendário lunisolar e da orientação espacial. O plantio principal do milho, a vache, ocorre geralmente na primeira lua minguante de agosto. Após a colheita do milho plantado nesta época, é que realizam o batismo das crianças. Esse evento deve coincidir com a época dos tempos novos, caracterizada pelos fortes temporais de verão, geralmente no mês de janeiro. Este foi um texto retirado de uma reportagem de Mitos em 2017. Vou fazer uma pergunta para você agora, neste exato momento. Como você controla o seu tempo? O que você faz durante o dia? Eu iniciei esta aula fazendo exatamente essa pergunta para você. O que você faz pela manhã, à tarde e à noite? Eu vou mostrar para vocês 2 quadros e gostaria que você compreendesse, analisasse e veja em qual desses 2 quadros de horários você se enquadra. O primeiro quadro, durante a manhã, você vai escovar os dentes, tomar um café da manhã, estudar. Passa-se um tempo, você vai para o almoço e chega à tarde. Você tira uma soneca, você vai brincar depois da soneca, lanchar, assistir um desenho. E quando chega à noite, você vai jantar, usar um pouco a tecnologia, seja celular, seja assistir um outro filme, um desenho, e vai ter um tempo em família. Por último, você vai dormir, mais ou menos entre 9 e 10 horas da noite. Você faz isso que está escrito aqui? Este é o método que você utiliza? Vamos para o próximo quadro. Você acorda e vai direto para a televisão. Depois que você assistiu o desenho da manhã, você vai para o café da manhã. Tomou o café da manhã, mais televisão. E um pouquinho mais na TV. Isso tudo pela manhã. Cansado de assistir TV, você vai para o almoço. Terminou o almoço, para o celular. Do celular, talvez estudar, dormir e quando chega a noite, você quer brincar com tecnologia mais uma vez, seja celular, televisão e depois disso mais televisão, jantar e por último celular antes de dormir e talvez você não perca o sono. Qual dessas 2 tabelinhas aí se enquadra mais com seu perfil? Eu espero que seja o primeiro, não é mesmo? Pois com o primeiro, você vai ter alguns resultados e objetivos para a sua vida. Vamos ver quais? Controlar o seu tempo de maneira saudável garante sucesso, crescimento mental e físico, organização, lazer e previsão dos acontecimentos. Se você se organizar, você consegue organizar de maneira que você sabe o que vai acontecer e não deixar que nada passe abatido na sua vida. Bem, pessoal, a nossa aula se encerra aqui. Eu espero que você, a partir de hoje, como os antigos e como os nossos pais e familiares, comece a organizar o seu tempo. Tire um tempo para estudar, coloque os horários corretos para almoçar, ok? Um tempo com a família, isso é muito importante. E para você continuar fazendo os nossos estudos, para você ir lá acessar o nosso portal SMED-GV, basta você apontar a câmera do seu celular nessa imagem que aparece aí na tela da televisão. Até a próxima, pessoal, pois o nosso tempo chegou ao fim.